Bom, já que a gente está falando de uma instituição pública, o ENF também a gente trabalha com os museus, né? E muitos deles também são públicos, outros cobram algum valor, etc. Vai para as três. Quais são hoje, na análise de vocês, as políticas públicas, não só relacionadas à ciência e museu, mas as políticas públicas para fomentar o acesso aos museus, a criação de novos museus? Como vocês, como professoras, especialistas no tema e também convivem com o tema, de que forma que essas políticas públicas podem surgir, quais que já existem, quais são as lacunas? Professora Simone, por favor, pode ser a primeira? A gente, no Brasil, né, a gente, a partir do... Eu não vou saber o ano de criação, talvez a Aline tenha melhor essa informação, que é a criação do IBRAM, que é o Instituto Brasileiro de Museus. Você lembra da data? Foi durante a gestão Foi do em Gilberto Gil. 2009, que é um Exatamente. marco fundamental. É um marco fundamental, porque até então havia uma diretoria de museus, mas ela ficava atrelada ao IFAM, né? Ela não existia um instituto específico para cuidar dos museus, nos museus públicos no Brasil, né? O que significa dizer, é claro que o IBRAM ele trata fundamentalmente dos museus federais, né? Ele tem uma perspectiva de cuidar dos museus federais. No entanto, a existência de um órgão significa que existe um direcionamento, existe um programa de governo que vai ser um programa de governo que fala da gestão pública desses órgãos. E como ela vem do governo, né? Ela está emanada no governo federal, o que se espera é que ela se reproduza, né, nas outras esferas governamentais, isso é, que ela sirva de, de, de referencial, né, para que os museus estaduais e os museus municipais, claro, todos eles participando, porque todos participam desse instituto, mas que se possa estabelecer. Então, por exemplo, a partir da criação do IBRAM, foi criado o sistema de museus, né? O que significa que existe um diálogo maior entre todos esses museus das diferentes esferas, né, públicas, e também com os museus privados. Eu acho que a Aline pode falar disso um pouco melhor do que eu. Esse ponto é fundamental. A fundação do IBRAM é um marco fundamental na história dos museus, porque o que acontece? A gente tem um campo do patrimônio que ele vem se estruturando ao longo do século XX todo, né? Em primeira fundação do SFAM, que depois se torna IFAM, enfim, passa por diversas siglas, tem uma legislação que protege o patrimônio, então tem uma construção de décadas, né, que conforma o que a gente pode chamar de um campo do patrimônio. No caso dos museus, esse campo dos museus, ele passou por muito tempo atrelada a essa questão do patrimônio, né, uma instituição que vinha a serviço da preservação do patrimônio, era um espaço de preservação, e a partir desse marco que a Simone colocou, esse campo ganha determinada autonomia, ao lado do campo do patrimônio, ao lado do campo da cultura, mais ampliado, né? Então, o que a gente passa a ter instrumentos específicos para a gestão do museu. Então, o Museu Federal, né, ele tem lá, compõe uma rede, ele, né, está dentro daquelas instituições que o governo federal precisa ter a sua responsabilidade, mas, para além disso, o Sistema Brasileiro de Museus, o Plano Nacional de Museus, os fóruns nacionais de museus vão dando estrutura para os museus, independente da sua vinculação com o governo federal ou estadual. É um compromisso com a instituição museu. Então, um museu tem que ter um plano museológico, tem que ter um suporte museólogo, tem que ter uma série de elementos que vão colaborar para a sua existência. Não são normas, né,
itens de uma lista para serem indicados. São elementos que vão dar solidez para esse empreendimento. Então, a gente pode começar, a partir de 2009, a entender um campo específico para a gestão dos museus. E isso é fundamental. Inclusive, esses instrumentos que vão ser criados a partir de 2009 colocam justamente a museologia social como centro, como um lugar específico, né? Então, você tem a possibilidade de construir museus nesses marcos da museologia social. Então, é um período que colocou bastante avanço para a instituição do museu. E que vivemos alguns retrocessos, de modo geral, na política cultural, com a ausência de investimentos, com a ausência de preocupação com a pauta da cultura, né, como o objeto de política de governo, efetivamente, com interferências que colocadas num campo político, né, de cercear a existência de outros pontos de vista, enfim. Lembrei de uma política pública que me faz muita falta, particularmente nesse momento, que é dos pontos de cultura que o Gil chegou a implementar. Também não lembro a época, mas que já era uma maneira também de se organizar uma produção cultural, talvez com normas mais flexíveis, né? Mas de reconhecer movimentos sociais, por exemplo, ou casas religiosas, ou procissões da pesca, enfim, né, sociedades ou comunidades que conseguiam ter ali algum tipo de produção cultural podiam provar isso de alguma maneira e se tornavam pontos de cultura, e a partir daí tinham investimentos do governo para manter aquele espaço, né? Porque muitas vezes esses espaços, essas práticas, elas não conseguem se manter, não produzem, como é que eu vou te dizer? Economia mesmo, né? No sentido de algo que dê lucro, entendeu? Econômico nesse sentido. E que aí existiu, né, esse projeto que foi muito bacana, que disseminou muito, né, a cultura nos interiores do Brasil. Que, inclusive, tinha os pontos de memória. Eles surgiram mais tarde, né? Porque os pontos de cultura, eu também não sei te dizer, mas isso aí já deve ser de 2004, 2005, por aí, né? Os pontos de cultura. O primeiro Sim. edital de Ponto de Cultura é de 2004. 2004. É. Isso, exatamente. Mas os pontos de memória, ele começa um pouco depois da instituição do IBRAM, justamente. Mas eu tenho a impressão que ele teve pouca aplicação. Você lembra disso, Aline? Os pontos de memória eles surgiram inspirados nos pontos de cultura. A Isso. primeira edição deles tinha um formato um pouco diferente, porque eram iniciativas que estavam no contexto de um programa antigo também, que era o PRONASSE, Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania, uma sigla desse tipo. Então, eram territórios que faziam parte do PRONASSE que foram indicados a receber os primeiros pontos de memória. Mas tinha exatamente esse mesmo princípio, que é o quê? Você pega um volume de recursos do governo federal, né, recursos que devem ser aplicados na gestão da política pública de cultura, e aplica de maneira pulverizada em diversos lugares do país, em lugares que não recebiam, primeiramente, né, tanta atenção, tanto recurso, né? Até na aplicação do recurso, tem algumas questões que se vivenciou, né? Alguma concentração em determinadas regiões e tudo, mas o principal caráter, que é de injetar recursos em lugares que não se alcançava pelos meios tradicionais à época, isso é uma guinada na maneira de pensar a política cultural. E tem feito muita falta hoje em dia, né? Depois os pontos de memória abriram essa participação por edital, mas era um volume menor de recursos, já numa outra fase da política cultural, e por hora a gente sente saudade. Seria muito Mas importante em nesse determinado momento. momento a gente teve a transição, né? Assim, o impeachment, o golpe com o impeachment da Dilma, e todas essas ações elas foram
totalmente abandonadas, né? Infelizmente. Aproveitando o assunto, né, que a gente abordou em relação a uma tomada do Ministério, né, da Cultura, que foi criado os pontos de cultura e etc. Até cheguei a fazer algumas reportagens na época sobre pontos de cultura e acompanhei 2 deles e tal. Nem era aqui no estado, era em outro estado. Mas era uma iniciativa bem bacana, né, bem interessante, porque eram pequenos núcleos que conseguiam se manter vivos, né? E eu trabalhei, fui em 2 sobre, eles trabalhavam com danças juninas, né? Era um núcleo nordestino dentro do estado de São Paulo. Então, assim, era bem interessante, porque eram descendentes e era um grupo tradicional, e esse grupo tradicional de danças nordestinas. Eles ensaiavam o ano todo. Eles saíam pelo Brasil se apresentando e etc. E era um recurso que era muito importante para eles, para manter vivo, né, a cultura e manter vivo também a prática que eles tinham. Então, eles alugavam a casa e tem todo um trabalho na casa e tal, uma casa nordestina e tal. E ali tinha todo o trabalho deles. E aí a gente se depara com um cenário caminhando para... A pandemia aconteceu em 2020, mas antes dela a gente já observa uma decadência, né? Uma desvalorização, falta de políticas públicas, como a gente está falando aqui. A gente está falando de um edital de 2004. Então, assim, são 17 anos o edital. Então, assim, ele durou alguns anos, né? Eu fiz essas matérias em 2010. Então, já tem um tempinho já. Então, a partir daí, como a gente observa qual é o destino dos museus? Existe um destino, existe uma desvalorização, porque a gente observou 2, 3 acidentes grandes no Brasil, né? O Museu da Língua Portuguesa, em São Paulo. A gente observou também um grande acidente no Rio de Janeiro. E aí, a partir daí, não é só a desvalorização, né? É o descuido, o lapso, a perda. E qual é o futuro? O que vocês vislumbram, que vocês observam sobre o futuro dos museus? Eu vou começar lembrando uma coisa que eu acho que é fundamental, né? O papel do museu numa sociedade, né? E aí eu vou lembrar desse filme que fez muito sucesso, o Bacurau, né? O que tinha em Bacurau? Tinha um museu, né? E o museu é o lugar mais significativo naquela narrativa, né? Inclusive, o filme fecha com o museu, né? Com uma reflexão sobre aquele espaço. Então, esse espaço ele é extremamente importante em qualquer cidade, né? A gente precisa desses espaços, dessas instituições de memória, elas são fundamentais, né? E eu diria para você, a gente tem um problema sério, que é o financiamento dessas instituições também, né? Porque são instituições que demandam inúmeros recursos. Talvez o Museu Nacional tenha sido o mais gritante desses que a gente viu recentemente, né? Mas a gente também teve logo depois, o ano passado, se não me engano, um incêndio também no Museu de História Natural da Universidade Federal de Minas Gerais, né? Se a gente pensar num tempo mais atrás, a gente já teve um grande incêndio no próprio no MAM, no Rio de Janeiro, o Museu da Língua. Enfim, a gente vê que essas instituições elas sofrem, né, não apenas com os incêndios, mas também com roubos, né? A gente tem uma série de roubos, por exemplo, no Museu Nacional, na parte de biblioteca de gravuras, né? Nos espaços como, por exemplo, o acervo do Itamaraty, mapas, enfim, a gente tem são instituições, e não só no Brasil, né? Recentemente tem um caso que está sendo super debatido na Espanha, que foi um roubo, se eu não me engano, de 2004, de um exemplar, eu acho que de Galileu Galilei, e isso, enfim, os museus também são passíveis de ações de roubo, né? Vinculado a tráfico desses bens. Então, não é só os incêndios que nos fazem ficar um pouco
alertas, né? E o que é preciso é uma política sistemática, né? Uma política clara de apoio a esses museus, né? Aos museus que são os grandes museus, que trazem em si essa tradição museológica de grandes coleções, mas também incentivar novos espaços, que foi o que se tentou fazer a partir do ponto de cultura, dos pontos de memória, né? De criar espaços que talvez não demandem tantos recursos, né? Como pode ser o Museu Nacional. Eu não sei se vocês estiveram no Museu Nacional antes quanto tempo fazia que cada um de vocês, né, foram ao Museu Nacional, mas eu tinha ido bem recentemente. Tinha uma ala que tinha sido recém-restaurada, mas o estado geral do museu era muito triste para quem, né, sei lá, gosta de frequentar museu, porque tinha partes realmente muito com problemas de filtração, que você via fiação, enfim, né? E se não há um investimento. E o museu, a gente sabe que ele também é rentável. Quando a gente vai para a Europa, os museus são lugares caros também, e são públicos, mas a gente paga para entrar, na maior parte deles. E eles são rentáveis porque eles funcionam também, né? Não, estava pensando, né, qual o futuro dos museus e a gente está num momento, né, gente, que assim é muito complicado, porque além do abandono histórico, né, da dificuldade de colocar dinheiro público nisso, esse nosso momento, para além disso, existe uma criminalização dos museus, dos movimentos culturais, dos artistas. A gente teve, assim, no ano passado, exposições que foram censuradas, né? Ataques, as pessoas estavam produzindo isso, ataque a toda a classe, entendeu? Isso também, inclusive, faz parte de um processo de construir uma opinião pública de que os trabalhadores da cultura e de que os museus são lugares que não importam, são lugares de, sei lá, nem sei como eles chamam, mas assim, a gente sabe, a gente acompanha isso, né? Mas, gente, falam coisas horríveis, né? Dentro dessa lógica, né, fascista, pentecostal que tomou conta da nossa realidade, assim. Eu acho que hoje não dá para pensar em futuro de museu do jeito que está. A gente precisa conseguir mudar o estado das coisas no macro, senão a gente só vai ter museu militar. E da igreja, né? Aqui em Campos, por exemplo, estava tendo todo o debate semana passada que tinha uma praça que levava o nome do Capi, que era um diretor de teatro muito importante na região, e que estavam querendo que virasse Praça da Bíblia, entendeu? E é isso, sabe? O cenário que está posto para a gente é esse. Não tem condição de pensar em museu se não mudar essa estrutura, porque senão a gente vai ser realmente militar e pentecostal, assim. Infelizmente é como eu vejo, sabe? Assim, e realmente, acho que quem está trabalhando com cultura hoje está fazendo um trabalho de resistência duro e violento, porque é muito ataque. Assim, e acho, inclusive, que a universidade tem um papel muito importante nessas colaborações, sabe? Mesmo o FIC, né, Simone, que a gente estava participando aquele dia, FIC Fórum, como é que era, gente? Fórum Interuniversitário de Cultura. Que está discutindo trabalho com cultura, trabalho com arte, isso tudo tem a ver com o que acontece dentro dos museus, Mas sabe? Então, só para complementar, tem uma coisa do museu que a gente tem, eu acho que o museu é uma instituição, sei lá, que ela vem da Grécia, né? A palavra museu, pelo menos, está inspirada nas musas, né? A gente tem os primeiros locais de guarda das estátuas, enfim, né? Uma coisa que possivelmente, inclusive, mais antigo, enfim. Mas deve e a ser. gente vê que é uma instituição com uma capacidade de renovação muito grande. Eu acho que isso é uma questão importante da gente considerar, né? É uma instituição que ela tem traços. A gente tem os grandes museus que parece que perpetuam uma forma de concepção, mas ao mesmo tempo é extremamente dinâmico. A gente vê a surgirem museus completamente diferentes, museus de favela, por exemplo, né? Numa concepção completamente diferente. Então, a própria instituição ela tem essas condições de se autorrenovar
com muita frequência, né? Acho que aí é a deixa para a Aline. Na hora que o Mozart perguntou, a palavra que veio na minha cabeça foi existirmos. Existir. O que resta para os museus? Se agarrar na esperança de continuar existindo, que é bem isso que Júlia e Simone estavam colocando. Tem um aspecto simbólico, que é um momento de resistência, que é um momento da gente, né, se colocar nesse lugar, né, de continuar construindo e entendendo a relevância de resguardar essas memórias, as diversas memórias. Tem a questão financeira, que ela é fundamental, sem ela a gente não consegue tocar, e revela também o lugar social dos museus para quem governa, né, naquele período, quem está à frente dos governos, né? Porque é preciso destinar recursos financeiros para os museus e logo não para outros lugares. Então é uma escolha política. Então é o tempo todo o que nos resta, né, o que temos para o futuro é a gente continuar nesse lugar de mostrar que tem que ter museu na favela, tem que ter museu em Metafona, tem que ter museu no MST, tem que ter museu nos diversos lugares da sociedade em que se produz as múltiplas formas de ver o mundo e que disputam a sociedade para que essas formas consigam construir a sociedade de uma maneira justa, equilibrada, disputar essa sociedade. É uma tarefa grande para os museus, né? Assim, mas os museus vêm resistindo, né? Ao longo das décadas, vêm se adaptando, inclusive de uma maneira se adapta aos tempos de uma maneira mais fácil e mais criativa do que muitas outras instituições. E então é isso, continuar construindo esse lugar de valor para os museus, continuar fazendo novos museus com novas perspectivas e resistindo. Que os museus são espaços, né, que recentemente têm recebido, principalmente os grandes museus, os museus europeus de história natural, né, esses museus cujas suas coleções são resultantes de verdadeiras pilhagens, né? A gente sabe que no momento que houve a crise da Grécia, né, em que a Alemanha foi com mão dura para cima da Grécia, o que os gregos reivindicaram era a devolução de todas as suas peças arqueológicas que estavam nos museus alemães, né? E isso é uma pauta frequente, né? Que tem tudo a ver com uma percepção decolonial, né? Que esses museus são frutos de colonialismo, de saques, de pilhagens, né? O próprio Louvre, né? Esses grandes museus. E eles não vão deixar de existir por causa disso, né? Esse vai ser um embate frequente. A gente, no Brasil, também tem certos embates com coleções etnográficas indígenas que já foram reivindicadas por povos indígenas, né? Então, essas instituições, vamos dizer, maiores, elas vão continuar existindo quanto instituições, defendendo os seus acervos, né? Porque é uma instituição que se constitui a partir dessas coleções, né, de coleções imensas, mas também existem outras alternativas aos museus, né? A gente tem hoje na internet aquele Museu das Pessoas, né, que é totalmente virtual, ele já tem até alguns anos, né? Não sei nem se ainda funciona, para dizer a verdade, mas durante um tempo aquilo era bastante interessante, a pessoa ia lá e deixava seu depoimento. Então, assim, a gente tem... A ideia do museu, né, ela tem essa capacidade, essa maleabilidade de lidar com essas questões, né? E ela também é passível de crítica pela sua própria estrutura, como hoje a gente vê uma série de críticas aos grandes museus, às suas coleções que não são devolvidas, né, aos povos de origem, enfim. Mm-hmm.